Esse vídeo nasceu depois que eu recebi 3 comentários parecidos. O primeiro pedia para ensinar o traço de Jujutsu Kaisen, o segundo queria um vídeo sobre o traço de Hunter x Hunter e o outro queria que eu ensinasse anatomia. Só que por curiosidade, eu fui dar uma olhada no perfil dessas pessoas nas redes sociais e foi aí que eu percebi uma coisa. Mesmo se eu gravasse um vídeo ensinando o traço de Jujutsu ou do Hunter x Hunter, eu provavelmente não estaria ajudando ninguém de verdade. Na melhor das hipóteses, eu estaria alimentando exatamente o problema que trava a maioria dos artistas iniciantes. Isso me fez lembrar de quando eu era criança. Eu era aquele pequeno gafanhoto que sonhava em virar artista e, como aconteceu com muita gente da minha geração, esse sonho nasceu por causa de animes, mangás e jogos. Eu via aqueles personagens incríveis e eu só queria desenhar igual. Isso é maravilhoso, sério. Só que o problema nunca foi gostar de anime. O problema começa quando todo o seu estudo passa a girar só em torno daquilo que você gosta de consumir. E é exatamente aí que vai entrar o tema desse vídeo, o grande problema dos artistas iniciantes. Bem, o que significa exatamente ensinar o traço do Togashi? Porque pensando bem, o próprio Togashi desenha de formas completamente diferentes dependendo do que a história pede. Tem páginas absurdamente detalhadas, super acabadas e também tem páginas extremamente simples, onde o desenho só está ali cumprindo a sua função narrativa. Então o segredo não está no traço, está nas decisões, na narrativa, na composição, na forma como ele vai guiar o olhar do leitor no ritmo das páginas. Isso sim é algo que dá para estudar de verdade. E também, e se eu gravasse um vídeo chamado Como Desenhar no Estilo de Jujutsu, do Gege Akutami? Provavelmente eu estaria apenas te fazendo um desserviço, porque copiar um estilo não faz ninguém desenhar melhor. Muitos iniciantes passam anos copiando personagens sem nunca aprender a construir um desenho. Sabem copiar uma pose, mas não sabem criar uma. Sabem copiar um rosto, mas não conseguem desenhá-lo de outro ângulo. Sabem copiar uma mão, mas nunca entenderam a estrutura por trás dela. E existe uma diferença enorme entre copiar uma imagem e construir uma imagem. Quando você copia, a resposta já está pronta na sua frente. Quando você constrói, precisa entender perspectiva, anatomia, forma, volume, luz, composição, design. E é aí que o aprendizado realmente acontece. E é por isso que eu te digo, vocês provavelmente não precisam de um vídeo sobre o traço de Jujutsu, o traço do Hunter x Hunter. Vocês querem um vídeo porque gostam desses animes. Vocês só querem isso porque vocês gostam desses animes. E isso é completamente normal. O problema é confundir entretenimento com os estudos, que são coisas completamente diferentes. Se você desenha só por hobby, de boa, cara. Nem se preocupa, pode até ignorar tudo que eu tô falando até agora. Só que eu tô falando especificamente para as pessoas que querem se tornar profissionais nisso. Se teu sonho é viver de arte ou se tornar um artista realmente bom, em algum momento você vai precisar estudar aquilo que talvez nem seja o seu assunto favorito. Porque desenhar bem não é aprender um estilo, é entender os princípios que fazem qualquer estilo funcionar. E é aqui que mora o erro mais comum. Eles constroem toda a bagagem artística em cima só daquilo que já consomem. Gosta de mangá, só vai estudar mangá. Gosta de quadrinho, vai estudar só quadrinho. E sem perceber, a pessoa fica presa dentro da própria bolha. Isso cria um ciclo até que bem curioso. Você vai passar anos aprendendo a interpretar o trabalho de outro artista, mas nunca chega nos fundamentos que permitem que esses artistas cheguem naquele nível. É por isso que tantos iniciantes desenvolvem uma visão que, ao meu ver, é infantilizada do desenho. Acho que desenhar bem é dominar um estilo. Na real, desenhar bem é dominar forma, perspectiva, anatomia, luz, composição e tudo que eu já falei anteriormente, né? E aí, quando eu pergunto quais são as referências das pessoas, a resposta é quase sempre a mesma. Kentaro Miura, Yusuke Murata, Takehiko Inoue e Kim Junji. E obviamente, todos esses artistas são extraordinários, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Você sabe quem eram as referências deles? E é bem aqui que as pessoas começam a parar de pesquisar até, porque poucos vão conhecer o nome como D.C. Leyendecker, John Singer Sargent, Anders Zorn, Sorolla, Norman Rockwell, o Monet, Ilya Repin, Alphonse Mucha, Moebius. E o engraçado é que alguns iniciantes olham para esses artistas meio até que sem interesse. Ah, mas isso é pintura, isso nem parece mangá, isso não tem nada a ver com o que eu quero desenhar. Só que esse pensamento ignora uma coisa importante. Esses artistas dominaram os fundamentos. Eles dominaram os fundamentos, tá ouvindo? O Leyendecker revolucionou o design de formas, as silhuetas, o uso das massas de sombra. O Sargent
tinha um domínio impressionante de luz, bordas e simplificação. O Zorn mostrou como uma paleta limitada consegue gerar pinturas riquíssimas. O Monet mudou completamente a forma como a gente pensa na luz e atmosfera, e o Moebius redefiniu composição narrativa visual e design de mundo. Eles não são só artistas famosos, são bibliotecas inteiras de conhecimento visual. É isso daqui que a gente chama de mestres da arte. E tu sabe o que é mais interessante? É que grande parte dos artistas profissionais que você admira estudou justamente essas pessoas. Porque eles entenderam uma coisa simples: os fundamentos não envelhecem. Os estilos mudam, as ferramentas mudam, as tendências mudam, mas a luz continua sendo luz, a perspectiva continua sendo perspectiva, a anatomia continua sendo anatomia e por aí vai. É por isso que um pintor de 100, 200 anos atrás ainda consegue ensinar alguma coisa para um artista digital hoje. Mas uma coisa que eu acho muito importante dizer: estudar esses artistas não significa abandonar o mangá. Não significa parar de estudar o Miura, o Murata, o Inoue. Muito pelo contrário, se você gosta deles, continue estudando eles, né? Só que faça uma pergunta a mais. Quem influenciou essas pessoas? De onde vieram essas ideias? Quem moldou o olhar artístico delas? Porque existe uma árvore de influência. O seu artista favorito também teve um mestre. E o mestre do seu artista favorito também teve um mestre. E isso vai sendo infinitamente. Teve um mestre, do mestre, do mestre, do mestre, do mestre. E tu sabe aonde isso vai parar? Naqueles nomes que eu disse antes. Nos mestres da arte. Porque quanto mais tu vai subir nessa árvore, mais perto tu chega das origens dos fundamentos. Nesse momento você vai parar de só copiar soluções prontas e passar a entender por que aquelas soluções funcionam. E é aí que o seu desenho realmente vai começar a evoluir. Então vai ficar o desafio aqui, cara. Escolhe seu artista favorito, pesquisa quem eram as referências dele, depois descubra quem influenciou essas referências. Você provavelmente vai encontrar um mundo inteiro que nem sabia que existia. E se tu gosta de fazer mangás, que acredito eu que grande parte um pouco do meu público tem esse sonho de querer fazer o próprio quadrinho, fazer o próprio mangá, cara, você tem a obrigação de conhecer o Moebius. Então vai atrás desse cara, por favor. Se existe uma mensagem que eu queria que você levasse desse vídeo, é essa. O que eu tentei fazer aqui foi algo parecido com a alegoria da caverna lá do Platão. Imagina que alguém passou a vida inteira olhando só para as sombras projetadas numa parede. Para essa pessoa, aquelas sombras são toda a realidade que existe. Ela nem imagina que tem um mundo muito maior lá fora. E eu sinto que muitos artistas iniciantes vivem algo parecido. E não é falta de talento, é algo que ainda só não descobriram que existe um universo inteiro além daquilo que já consomem. E eu posso falar isso porque eu também já passei por ali. Ali dos meus 13 aos 17 anos, eu tinha certeza absoluta que meu desenho seria só aquele traço mais mangá, meio anime, né? Por quê? Porque eu só consumia animes, estudava sobre os artistas que eu gostava ali, né? Um Kentaro Miura da vida, e eu procurava aprender só com esses artistas. E na minha cabeça aquilo era tudo que existia. E sem perceber eu estava limitando o meu próprio crescimento. E a virada aconteceu quando eu resolvi sair exatamente dessa bolha. Eu fui procurar atrás e comecei a estudar gente completamente diferente do que eu estava acostumado. E no começo foi verdadeiramente muito estranho. Muitas vezes eu nem entendia porque eu deveria estudar aquelas pessoas, mas aos poucos fui percebendo que todo aquele conhecimento começava a aparecer naturalmente no meu próprio trabalho. E meu desenho mudou completamente, não é porque, sei lá, eu abandonei o traço anime / mangá. Muito pelo contrário, tudo que eu tinha estudado antes continuou comigo, nada se perdeu. Todo aquele repertório ainda faz parte de quem eu sou como artista. A diferença é que hoje ele deixou de ser minha prisão e virou só mais uma parte de mim. Meu trabalho, com certeza, ainda carrega traços das minhas antigas influências, mas elas deixaram de ser o meu limite. E é isso que eu espero que aconteça com você também. Ah, e eu tava quase me esquecendo de falar da parte de anatomia, né? Bem, vai dizer uma coisa importante. Anatomia não é decorar o nome de cada músculo do corpo humano. Ele é uma ferramenta para entender como o corpo é construído e como ele se movimenta. O objetivo da anatomia não é te transformar num médico. Fazer com que você consiga desenhar uma figura sem depender de uma referência para cada pose. Quando você entende o esqueleto, as proporções, os volumes e a função dos principais grupos musculares,
você vai deixar de copiar a aparência de um corpo e passa a construir esse corpo do zero. É por isso que muitos iniciantes estudam páginas e páginas de músculos, mas continuam tendo dificuldade para desenhar uma pose simples, porque eles começam pelo detalhe antes de entender a estrutura. A anatomia funciona como qualquer outra área do desenho. Primeiro você aprende as formas grandes, que é o gesto, o equilíbrio, a perspectiva do corpo no espaço, e só depois faz sentido adicionar músculos, dobras e detalhes, né? Resumidamente, a anatomia não é um assunto separado dos fundamentos, porque ele conversa o tempo todo com a perspectiva, forma, volume e gesto. E quando essas áreas evoluem juntas, o desenho deixa de parecer uma cópia e vai começar a se transmitir peso, movimento e melhor credibilidade, né? Então, se você é esse tipo de pessoa que todo santo dia o seu foco só está em anatomia, eu espero que isso seja um aviso para você parar e focar naquilo que vão ser fundamentos mesmo, aquilo que vai refinar as suas habilidades. Então vá atrás de estudar essas coisas. E também vale a pena comentar um pouco sobre as referências, né? A utilização de referências. Muita gente acha que usar referência é como se fosse só para colar. Na verdade, quase todo artista profissional trabalha com referências o tempo inteiro. E a diferença está em como você vai utilizá-las, entende? O iniciante costuma procurar uma imagem pronta para copiar exatamente o que está vendo. Já o artista experiente, ele vai utilizar várias referências ao mesmo tempo. Uma referência vai ser para entender uma pose, a outra para iluminação, a outra para um material de uma roupa, a outra para anatomia, talvez uma para arquitetura, sabe? E a referência deixa de ser uma resposta pronta e passa a ser uma fonte de informação. Ou seja, quando você utiliza várias referências, em vez de estar só usando uma, o teu desenho vai parar de se tornar um desenho de cópia e vai entrar naquilo que nós chamamos de desenho de construção, onde você vai pegar várias referências para criar algo novo. E é por esse motivo que estudar fundamentos é algo tão importante. Quanto mais conhecimento você tem, menos dependente você vai ficar de encontrar aquela referência perfeita para aquilo que tu quer fazer para o desenho. Não, vai ser uma junção de várias referências que você tem, porque você vai conseguir combinar diferentes referências, vai poder modificar as proporções, mudar o ângulo da câmera, inventar detalhes e resolver problemas por conta própria. No fim, a referência não é para limitar a sua criatividade, ela serve para alimentar a sua biblioteca visual. Nenhum artista cria tudo do absoluto zero. Eles observam o mundo, estudam outros artistas, acumulam repertório e vão transformar tudo isso em algo novo. Bem, valeria a pena também fazer um vídeo, talvez só focado em referência, porque esse papo vai muito mais fundo, na minha opinião, porque pensa só, no momento que você está tentando desenhar sem referência, a sua mente está tentando criar uma imagem na sua cabeça, né? Então é como se você estivesse utilizando uma referência no fim do dia, entende? Só não tem uma imagem do seu lado, mas tem uma imagem sendo criada na sua cabeça, entende? Então a partir de agora, cara, para de olhar só para um único artista ou só artista especificamente daquela bolha que você gosta. É sério, amplia este teu horizonte. Entra no Pinterest, pesquisa os artistas que eu citei aqui, procura o trabalho deles, observa como eles trabalhavam os fundamentos, como eles resolviam os problemas, né? Porque a arte é você conseguir solucionar um problema. Veja como eles resolviam a luz, a composição, anatomia, forma, cor. Pesquisa até mesmo o nome deles no YouTube para ver se você encontra aulas de outras pessoas mais experientes falando sobre elas. Ou se quiser até mesmo entra no Instagram ou no Twitter, né? O X. Segue os artistas que realmente inspiram, mas também faz uma coisa. Vê quem inspira esses artistas. Vê quem eles seguem, quem eles estudam e quem eles ficam recomendando ou retweetando, repostando. E é assim que você começa a encontrar a referência da sua referência. E acima de tudo, é sério, cara, é sério mesmo. Presta atenção, estuda os fundamentos, leia os livros, estude perspectiva, luz, composição, porque o estilo vai e vem. Os fundamentos sempre vão permanecer, cara. Caso você tenha uma dúvida ou queira até mesmo acompanhar o meu trabalho, por favor, me siga lá no Instagram e nas outras redes sociais. Tamo junto, rapaziada. E eu espero ter solucionado o seu problema.